E eu queria que você pudesse me acompanhar, mesmo assentados, nesse texto, Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16, que diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, gostaria que o Senhor pudesse estar iluminando, Senhor, neste momento as nossas mentes, para que a Tua palavra possa, Senhor, inundar as nossas mentes, a nossa vida, possamos viver conforme a Tua vontade. Fala aos nossos corações e o Teu poder possa inundar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós falamos, queremos dar continuidade àquilo que iniciamos, falando sobre o papel da igreja missional. Semana passada, dando um pouco de conclusão, falando sobre tudo que nós aprendemos no cânones, onde o que seria então uma igreja missional. E a pergunta que nos adentra inicialmente a essa questão, para entender o papel da igreja, é na verdade o que é igreja. Essa pergunta, ela me chama a atenção porque temos algumas dificuldades. Por muitas vezes, nós temos a tendência de entender que a igreja é lugar para santos, ou, deixa eu melhor me expressar, só para santos. Quando, na verdade, todos nós somos uns santos pecadores quando nos convertemos ao Senhor. De tal maneira como alguns que estão lá fora vão entender que igreja não é para pecador, que eu preciso, de alguma maneira, estar certo em todas as perspectivas da minha vida, para que um dia eu possa adentrar a igreja. E de várias vezes eu ouvi isso. Eu ouvi que então, eu não vou para a igreja porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo. E por várias vezes eu digo, é assim que eu quero que você venha para a igreja, ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e Ele possa então transformar a sua vida pela palavra do poder do Evangelho. Nós também entendemos por muitas vezes que igreja não é um clube social. Igreja não é um edifício, como nós falamos semana passada, mas a igreja, então, é a estratégia de Deus para alcançar o mundo. Afirmamos um pouco isso semana passada, e eu quero reafirmar isso para nós. Nós fazemos parte do plano de Deus para divulgar o Evangelho nesse mundo. Essa é a estratégia que Deus, por meio de seu Filho, que recebeu toda a autoridade na terra, passou agora essa estratégia junto com esse poder e a autorização por meio do seu Espírito, nos capacitando para pregar e anunciar e alcançar este mundo perdido. Semana passada nós falamos então que igrejas estão doentes e fizemos então um diagnóstico de algumas igrejas e dizemos 6 motivos. O primeiro motivo está nas igrejas que estão apenas focadas em programas. O segundo é que igrejas estão imersos no seu passado, em nostalgia e na prática de tradições, e acabam não tendo a percepção das mudanças culturais
sociais e que nós, como igreja, precisamos, de alguma maneira, nos adaptar a essa perspectiva que nós estamos vivendo hoje, histórico-cultural, não perdendo os princípios bíblicos de modo nenhum, mas também não podemos viver no passado, como 50 anos atrás ou como no século passado. Temos, por muitas vezes, uma mentalidade de apenas manter aquilo que já temos. Perdemos, às vezes, a expectativa de que temos que crescer. O anúncio do Evangelho nos faz multiplicar, nos faz alcançar novos discípulos. E, por muitas vezes, paramos em nós mesmos. Ou, quando em muito, ficamos focados em apenas os nossos filhos. E se nós alcançarmos apenas os nossos filhos, a igreja vai crescer para a glória de Deus. Quando, na verdade, Deus nos chamou para alcançar, muitas vezes, não só os de casa, mas os de fora também. Precisamos, então, perder essa mentalidade de justificação e de vítima, pois por muitas vezes paramos no tempo e no espaço quando ficamos dizendo: eu já fiz, eu não consigo mais fazer, nós já evangelizamos demais, eu não tenho condições de fazer, quando na verdade você já foi revestido pelo poder, quando você convertido, recebeu então a autorização do Espírito para fazer novos discípulos. E essa caminhada precisa ser conjunta, junto com alguém que vai estar lhe discipulando, levando você então a discipular outras pessoas. Precisamos também entender que muitas já perderam essa conexão com o futuro, com as pessoas que estão aqui e agora. Quando estamos muito focados no passado, perdemos a conexão das pessoas do futuro. Perdemos as pessoas que estão agora como crianças, desconsideramos às vezes as crianças, ou então desconsideramos às vezes aqueles que são adultos e idosos. Isso precisa ser revisto entre nossas vidas como algo que precisa ser revisto com mais cuidado e com mais detalhe. E por fim, muitas já se desviaram do verdadeiro Evangelho, vivendo um pragmatismo religioso, vivendo às vezes uma pluralidade de religiosidades, um misticismo religioso, tendo tendências místicas, teológicas totalmente erradas e contrárias às Escrituras. Precisamos então voltar a uma perspectiva bíblica, teológica. Precisamos então voltar ao verdadeiro Evangelho e a cumprir a missão. Uma igreja que então está focada em seu interior, ela não é uma igreja saudável. Uma igreja, na verdade, que está focada no seu interior, é uma igreja que está à beira da morte. E isso nos faz então perguntar para nós qual é o papel missional da igreja local. Se eu e você estamos aqui nesse espaço, estamos aqui hoje, Deus nos trouxe a essa responsabilidade, eu e você precisamos então entender qual é então a missão da igreja, qual é a missão que Deus tem nos dado, qual é a ordem dada por Jesus. E ele nos disse bem claro no texto que nós acabamos de ler, ele disse: ide, portanto, fazei discípulos. E fazer discípulos é uma tarefa muito árdua. Não é uma tarefa pragmática ou que é curta em um período de 4 momentos ou 4 meses. Não, é algo que acontece diariamente e talvez por anos, assim como Jesus fez com seus discípulos. Durou pelo menos 3 anos. E se ele ainda estivesse na terra, estaria discipulando ainda. É interessante pensar que isso é um trabalho contínuo, que eu e você precisamos, então, gastar tempo com pessoas para discipular essas pessoas. E isso que nós trabalhamos um pouco semana passada, falando sobre a perspectiva de fazer discípulos. Mas hoje eu quero trabalhar com vocês a ideia de fechar as portas de trás. Pastor, que ideia é essa? Fechar as portas de trás, na verdade, nos faz então ter uma perspectiva, um olhar diferenciado para cuidar do que nós já temos, criar ambientes propícios para relacionamentos saudáveis, para que assim nós possamos cumprir a missão com mais eficiência. Então, precisamos entender que por muitas vezes nós gastamos muito tempo com muitas programações. Gastamos muito tempo, dinheiro e esforços mesmos para fazer mega eventos. E por muitas vezes, as pessoas que entram pela porta da frente, através dessas mega estruturas,
entram pela porta da frente e necessariamente saem pela porta de trás, não ficando na igreja, não sendo discipulado. Há uma força muito grande para levantar recursos, para fazer grandes eventos, mas por muitas vezes nós não estamos cuidando, nem levando em consideração as pessoas que nós já temos, de tal maneira que essas pessoas começam a sair, porque não tem aderência. O que me faz ficar em certos lugares? Essa pergunta é interessante, e eu tenho sempre dito aqui, que por muitas vezes, o que me faz voltar em outros lugares é um ambiente agradável. Quando eu vou para um restaurante que eu gosto, eu geralmente indico a outra pessoa, e eu fico surpreso, porque quando eu indico para alguma pessoa, ele vai e não me convida. Eu fico triste. Me chame, que eu vou com você. É interessante pensar, irmãos, porque por muitas vezes, se eu não gosto do ambiente que eu vou pela primeira vez, eu não vou na segunda. E isso nos faz então refletir numa prática da nossa igreja. O que é que nós estamos fazendo para que nós possamos criar aderência, fechar as portas de trás, para que as pessoas possam entrar aqui pela porta da frente do culto, se sentir acolhido, abençoado, estar em ambientes que nos fazem, então, sentirmos relacionais e sermos cuidados. Isso me faz, então, refletir qual é o propósito da nossa igreja. Qual é o propósito que nós temos como igreja Betel Valentina 2? Nós temos, então, um propósito de conhecer, amar e servir a Deus. Quando olhamos para esse propósito, criado não apenas por minha pessoa, mas criado para a igreja, para que a gente possa pensar em todas as nossas atividades, para que a gente possa pensar como igreja em nossa missão, e que tudo que possamos fazer, venha fazer a nós e àqueles que estão chegando conosco, conhecer a Deus, amar e servir para a glória do Senhor. Quando eu conheço a Deus e amo e conheço os meus irmãos. Quando eu amo e sirvo, eu conheço a Deus, amo e sirvo os meus irmãos e também estou servindo ao mundo. Essa sequência lógica me faz então pensar no propósito, ou melhor, no processo que nós temos como igreja. Qual é o processo? Nós entendemos que temos um propósito, mas é através desse propósito de conhecer, amar e servir, que me faz então entender que precisamos atuar com um propósito, com um processo diário, cotidiano, que nos faz então ter exatamente esse cuidado e esse relacionamento saudável num ambiente que nos faz aderir às pessoas e que as pessoas possam ficar. Pensando nesse propósito, o processo que nos faz pensar é exatamente, em primeiro lugar, cuidando do que nós já temos. Temos um perigo quando nós apenas estamos focados em divulgar o nome, em fazer marketing, em fazer propósitos de grandes eventos, quando nós fazemos tanto com que as pessoas possam aderir às estruturas que nós não cuidamos das pessoas. Eu vi uma frase que me chamou muita atenção de um certo pastor, quando ele disse assim: existem certos pastores que não cuidam das suas ovelhas. Eles têm as ovelhas para cumprir o propósito e o alvo que ele tem. Isso é chocante. Porque se eu não estou cuidando, eu não estou cumprindo um dos propósitos que Deus me chamou para fazer. E que o detalhe não é só meu propósito, é nosso propósito como igreja cuidar uns dos outros. Temos uma segunda instância que nos faz então pensar em criar ambientes para nos sentirmos amados. Também nos faz cultivar relacionamentos saudáveis. E eu queria ver cada um desses
com um pouco mais de cuidado. Quando eu penso nessa expectativa do cuidado, do que nós já temos, eu preciso entender, em primeiro lugar, que eu preciso colocar as pessoas em contato umas com as outras. Você já percebe que, por muitas vezes, nós temos o detalhe de vir para o culto, sentar na cadeira e ouvir alguém e ir embora e não se relacionar com ninguém. Temos tido, então, o cuidado de pensar na nossa igreja em criar ambientes para que a gente possa se cuidar, para que a gente possa se relacionar, para que a gente possa estar ali, em cuidado um com o outro, em tomar um café juntos, em estarmos pensando juntos, em termos momentos como os grupos familiares, que nós vamos falar um pouco mais. Mas quando eu penso em colocar as pessoas em um contato uns com os outros, eu penso em primeiro lugar na responsabilidade do pastoreio, em segundo lugar no cuidado mútuo e em terceiro lugar na prática do discipulado. Aqui volta o primeiro tempo, a primeira coisa que eu falei semana passada. E algumas coisas elas vão ser práticas e repetem-se como algo que não é rotineiro, mas é algo que precisa ser realizado com prazer e com atuação nossa normalmente. Então preste atenção, há um pastoreio que precisa ser feito, mas preste atenção, um pastor sozinho, ele só tem condição de cuidar de um grupo de pessoas, de no máximo de 80 a 100 pessoas. Ultrapassou esse número, ele não dá mais conta de pastorear, de cuidar, de visitar, não dá. Ele vai precisar de inserir esse cuidado, a igreja entender que precisa também de participar com a observância do cuidado mútuo, quando a própria Bíblia nos ensina que precisamos cuidar uns dos outros, aconselhar-vos uns aos outros, precisamos levar as cargas uns dos outros, e isso começa então a perceber que esse trabalho do líder é também um trabalho dividido com os demais, onde nós precisamos então sentir falta um do outro, onde nós precisamos estar com cuidado um do outro. Quando o irmão está doente e não pode vir à igreja, quando um está passando necessidade e a gente pode auxiliar. Eu sei que, irmãos, por muitas vezes nós temos o ideal e nós estamos falando do ideal e às vezes você pode estar dizendo assim, pastor, mas isso não acontece na minha vida, isso não acontece comigo e nem necessariamente pode acontecer aqui na sua igreja, mas eu quero dizer para você, esse ideal precisa ser ensinado e precisa ser colocado em prática por nós. E aos poucos uma cultura, ela precisa ser remontada. Aos poucos essa cultura precisa ser vivenciada e com a prática dessa cultura a gente começa então a vivenciar devagar essa realidade de uma igreja que cuida uns dos outros. Quando eu tenho o pastor, uma liderança que começa então a entender essa responsabilidade, uma igreja que começa então a cuidar uns dos outros, isso inicia o processo do discipulado, onde nós começamos a partir do líder, a discipular a sua liderança, a discipular aqueles que estão mais próximos, e aqueles que estão sendo discipulados começaram um processo de discipular a outros. Eu preciso então entender, em segunda instância, que eu preciso criar na igreja ambientes para nos sentirmos amados. Ambientes, irmãos, em que a gente possa colocar pessoas em contato com Deus. E o primeiro lugar, o primeiro ambiente que a gente precisa colocar é no culto. Ao pensar no culto, eu preciso pensar num culto, irmãos, onde as pessoas se sintam acolhidas, onde eu possa conhecer a Deus, eu possa amar a Deus, e eu possa servir a Deus. Onde alguns vão estar trabalhando, outros vão estar adorando, e em outro momento alguns vão estar adorando, outros vão estar servindo, mas eu preciso então pensar num culto que seja
atrativo, onde o evangelho seja pregado, onde toda a igreja conceba e entenda que há uma necessidade de nós refletirmos no culto, em todos os aspectos, por exemplo, na recepção, no louvor, na pregação, uma recepção em que acolhe as pessoas com um sorriso no rosto, que lhe leva você a ter um canto para você sentar. Há um louvor que me faz adorar a Deus e que as músicas possam ser compreendidas. Há um ambiente em que eu possa, então, estar ouvindo a palavra que seja relevante para o meu dia, para os meus desafios que eu estou vivendo hoje e não no século passado. Mas falando do século passado, João Calvino disse uma coisa interessante. Ele disse: o culto não deve ser formado apenas por considerações teológicas e históricas. Tudo que edifica deve ser feito, e se o amor for nosso guia, tudo estará seguro. Eu preciso então pensar no culto como esse ambiente que me faz sentir amado e eu possa amar as pessoas e amar a Deus. Mas eu preciso então pensar nesse culto onde eu tenho responsabilidades. Eu preciso então trazer visitantes. Eu preciso ter essa prática de tornar esse culto compreensível àqueles que estão chegando na igreja. Porque, lembra, a prática do discipulado vai fazer com que pessoas que estão lá fora comecem a ter contato com você, e tendo contato com você, você vai dizer assim: vamos participar do culto. E vindo essas pessoas a participarem do culto, essa pessoa, quando chegar aqui, ela precisa estar em um ambiente que se sinta amada. E se sentindo amada, ela possa entender tudo o que está sendo dito aqui na igreja. Desde a recepção, ao culto que está sendo cantado, aquilo que está sendo pregado. Seja fácil compreensão e seja um momento em que eu possa compreender, entender e até chegar ao momento de levar essa pessoa a um comprometimento com Deus. Mesmo que necessariamente não seja no ambiente do culto quando o pastor faz o apelo. Mas quando você, depois do culto, começa então a ter relacionamento com essa pessoa e você vai estar cuidando, orando e fazendo um discipulado mais propício. Mas por fim, irmãos, eu preciso entender que eu preciso criar um ambiente para sermos amados numa segunda instância. Quando nós estamos nas nossas atividades na igreja local. Pastor, como assim? Você vai falar de nossas programações? Sim. Porque por mais que a gente não viva na perspectiva de viver um evento atrás do outro, nós precisamos sim ter necessariamente programações da nossa igreja. Só que as nossas programações e nossos eventos precisam estar com foco, precisam estar alinhados com o nosso propósito. Não é apenas fazer o cânones, por fazer o cânones. Tem que ter um objetivo específico, tem que estar alinhado com aquilo que nós estamos vivendo como igreja aqui. Não é a igreja de Manaíra, não é a igreja do Bessa, nem a igreja do Japão, porque nós estamos aqui no Valentina 2. E aqui no Valentina 2 nós temos uma demanda, nós temos uma realidade, nós temos um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas precisam, por exemplo, no cânones, refletir sobre o que é a igreja missional. Aqui, não é a igreja de fora, somos nós. Mas precisamos então perceber que ao longo do ano nós vamos ter alguns eventos, e esses eventos, por exemplo, o culto, as orações, nós vamos perceber que nas práticas do ministério que nós temos, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, social, e tudo que nós temos aqui são eventos que nós colocamos em prática o nosso foco, o nosso propósito. Tudo que nós fazemos não pode ser, irmãos, com focos diferentes, porque senão vamos caminhar para âmbitos diferentes. Precisamos estar alinhados, e tudo que nós vamos fazer tem que estar
com um alinhamento onde levamos as pessoas a conhecer a Deus, a amar a Deus e servir a Deus. E eu e você precisamos então perceber que não são os eventos que nos chamam para estar na igreja, mas é porque eu quero conhecer a Deus, por isso eu vou estar na igreja. E porque eu estou na igreja e conheço a Deus, eu não vou viver todos os dias na igreja. Eu vou viver a missão que eu estou aprendendo na igreja, fora da igreja. E essa realidade, ela vai contra a cultura que nós temos nos nossos dias. Onde a maioria das igrejas nos enchem de atividades para que nós possamos estar na igreja de segunda a domingo. Todos os dias. E nos enchendo de atividades, nos tira, por exemplo, de estarmos na nossa família, de estarmos em contato com pessoas não crentes. Mas perceba uma coisa. Deus nos chama para estarmos aqui sendo capacitados, para estarmos cultuando ao Senhor, para vivermos a santidade e sermos sal e luz da terra lá fora. Mas em terceiro lugar, esse tema me chama a atenção para fecharmos as portas de trás quando cultivamos relacionamentos saudáveis. E quando eu falo de relacionamentos saudáveis, eu falo de relacionamentos dentro e fora da igreja. Porque contra a cultura, fomos ensinados que precisamos ter relacionamentos agora somente dentro da igreja. Não, saia do mundo, você agora não vai ter mais contato com pessoas. Essa é a realidade que por muitas vezes nós temos. E precisamos entender que eu e você precisamos então ter relacionamentos saudáveis dentro da igreja e relacionamentos saudáveis fora da igreja. Eu preciso entender que como é que eu faço isso? Dentro da igreja, eu preciso ter relacionamentos interpessoais. Eu preciso criar relacionamentos nos meus serviços que eu presto na igreja. E eu preciso criar relacionamentos nos grupos familiares. E o local propício para isso é exatamente na igreja. Na igreja você vai conhecer pessoas. A igreja é local de nós termos uma família, um local onde nós nos apoiamos uns com os outros, um local em que eu vou começar a colocar a minha vida à disposição de Deus para servir também a outras pessoas. Mas, especialmente, é no grupo pequeno que eu e você vamos criar elo, vamos criar vínculos, vamos ter um momento de compartilhar com as pessoas, porque nesse momento agora, você não tem a oportunidade de compartilhar. Você não tem a oportunidade nem mesmo de perguntar, mas é no grupo pequeno que você vai tirar algumas dúvidas, é no grupo pequeno que você vai ter a oportunidade de compartilhar sentimentos, de poder orar com mais eficiência por alguma pessoa, e ali naquele grupo pequeno você vai estar orando, você vai estar se relacionando, você vai estar servindo, você vai estar se edificando mais ainda. E por isso que nós queremos, cada vez mais, como igreja aqui no Betel Valentina 2, ratificar a importância dos grupos familiares, onde você vai criar relacionamentos saudáveis. Mas eu preciso então entender que eu preciso também ter relacionamentos com as pessoas de fora da igreja. Fora da igreja é interessante, porque quando nós falamos de fora da igreja, eu preciso então estar em contato com pessoas não cristãs, necessariamente com os perdidos da casa do Pai. Mas como eu vou ter contato com essas pessoas? Ora, no teu trabalho, com o teu vizinho, com os teus familiares. E quando você está em contato com essas pessoas, e o interessante, irmãos, é que você passa, por exemplo, muito mais tempo com pessoas do teu trabalho do que com pessoas da igreja. Já parou para pensar nisso? Você vai passar, por exemplo, de 6 a 8 horas com pessoas do teu trabalho.
E se você vem para o domingo, somente para o domingo, você só passa aqui 1h30, 2 horas. Se você ainda vir para o grupo familiar, você vai passar aí no máximo 3 horas. Mas com os teus amigos e com as pessoas que você conhece, que por muitas vezes não são crentes, você vai passar pelo menos 8 horas com essas pessoas. E é nesse momento que você precisa viver Cristo. Aquilo que você aprende aqui, viver lá fora. Você precisa orar pelos perdidos, orar por eles. Nos momentos em que você começa a conversar e algum começa a dizer assim: ei, passei por uma dificuldade, passei por uma luta. E aí você diz assim: eu sou discípulo de Jesus, posso orar por você? E aí você começa a falar do Jesus que foi prometido em Gênesis. Você começa a falar do Jesus que por causa do pecado que nós estamos inseridos, nós sofremos. E que só Jesus é o único que pode pagar os nossos pecados. E que é em Jesus que a nossa vida vai ser completa. Que é em Jesus que nós vamos ter alegria, plena satisfação. É em Jesus que nós vamos ter uma vida diferenciada. É nesse momento em que você começa a conviver com essas pessoas não crentes, as perdidas da casa do Pai, que você vai começar a criar relacionamentos saudáveis e você vai ser a representação de Cristo, o embaixador de Cristo na terra. Você vai ser a pessoa a quem Deus destinou para alcançar e para ser exemplo para as pessoas que estão mais próximas de você. Essa responsabilidade não é minha, é sua. E quando isso acontecer, você falar do Evangelho, aí você faz o seguinte: você convida eles para estar aqui. E aí volta novamente para estarmos naquele processo de pensar no culto, de cuidar dessa pessoa para vir ao culto, de levar essa pessoa a ter um tratar, a um ter um pensar, a um orar por essa pessoa, a um gastar tempo com essa pessoa, a falar do Evangelho para essa pessoa. Se você percebeu, irmãos, muitas coisas aqui estão linkadas e se repetem ao longo da história. Mas esse é o propósito da igreja, é a missão que Deus tem nos dado: fazer discípulo, ensinar, viver Cristo, falar do Evangelho, convidá-los para estar na família e sermos influenciadores e usados por Deus na estratégia de alcançar o mundo perdido. Para concluir, eu queria dizer algumas coisas para vocês. Primeiro, fomos chamados para fazer discípulos e fortalecer os membros da igreja, olhando para dentro. Mas isso é nosso papel como igreja missionária. Para isso, precisamos trabalhar juntos e alcançar o mundo descrente e torná-lo em seguidores de Jesus. Essa responsabilidade foi dada para mim e para você. Não podemos nunca esquecer que temos um papel no cumprir da missão de Deus na igreja. Você foi inserido nesse papel. Você tem um papel importante nesse trabalho. Deus inseriu você nesse contexto único, histórico, ao lado de um grupo, igreja, ao lado de pessoas que estão aqui, com o propósito de proclamar, anunciar ao mundo descrentes, está ao nosso redor. A maneira como você interage a essa verdade diz muito sobre você. E a maneira que eu e você interagimos a isso é muito importante. Como
é que você está diante da missão de Deus para com a sua vida. Tudo isso nos faz refletir no que nós temos como responsabilidades, como a igreja que atua a partir da igreja para fora. A missão sempre foi a partir de onde estamos para fora. Infelizmente, nós vivemos uma contracultura, onde estamos vivendo para dentro da igreja. Aqui na igreja, nós precisamos ser capacitados, precisamos cultuar, para daqui vivermos a missão lá fora. O Cânones, esse ano, nos fez refletir sobre a nossa missão. E que temos responsabilidades de compartilhar, que é algo que tem que ser natural, não mecânico. Não, algo natural. A partir do momento em que eu compreendo a missão, que eu entendo a minha identidade como filho de Deus, e começo então a viver o discipulado, que eu me aproximo em assumir responsabilidades, eu começo então agora a viver a missão de Deus, proclamando nos momentos oportunos, tendo a ousadia de orar, de viver Cristo e de falar do amor de Jesus. Mas infelizmente fomos bombardeados com algumas informações que nos faz sair do mundo e entrar no mundo da igreja. E hoje nós ouvimos uma mensagem que a Bíblia nos diz que Ele aqui na igreja nos capacita para irmos ao mundo. Como é que você tem entendido isso? Como é que você tem compreendido isso? Nós temos alguns grupos que precisam ser alcançados. O primeiro é o grupo dos que já foram alcançados por Deus e que estão dentro da igreja. Esse grupo precisa ser capacitado pela liderança, precisa ser capacitado pela igreja, onde aqui nós vamos criar ambientes, nós vamos gerar oportunidades, nós vamos criar relacionamentos. Mas, por incrível que pareça, existe um grupo ainda dentro da igreja que está perdido. Está dentro da igreja, mas parece que não foi achado do Pai ainda. Está perdido. Vem até mesmo religiosamente à igreja todos os domingos, mas não conhece, não ama e nem serve. Você precisa ser alcançado. Você precisa interagir, você precisa dizer, eu quero, eu preciso, eu quero fazer. Quando olhamos para fora da igreja, existe um outro grupo. Algumas pessoas que estão lá fora, que já até entenderam a mensagem do Evangelho, mas ainda não se encaixaram em uma família. Mas existe um quarto grupo, que esse é o grande, maior alvo da nossa igreja, que é exatamente os perdidos da casa do Pai. Onde eu e você estamos perto deles, no nosso trabalho, na nossa escola, até mesmo no ambiente familiar. E que por muitas vezes nós fugimos da responsabilidade de falar do Evangelho, de falar do amor de Deus. Eu e você temos essa responsabilidade. E eu queria que você voltasse para sua casa hoje, refletindo como é que eu estou fazendo parte dessa grande missão.